Jóia, então pronto, vamos começar. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela presença dos que estão aí no mundo virtual. Bem-vindos ao nosso seminário especial de mecânica em comemoração aos 60 anos da Universidade de Brasília. Tá joia? Então, meu nome é professor Yuri, tá? Eu sou professor do departamento, e hoje o nosso convidado é o professor Marcos Maia, atualmente no Instituto de Física da nossa universidade, mas que foi um professor aí dos pioneiros, né, do nosso departamento, tá bom? Então eu vou falar rapidamente só um pouquinho sobre esse evento, né? Então as atividades de 60 anos, de comemoração de 60 anos do departamento, começaram em janeiro desse ano, no workshop de verão do Departamento de Matemática, e vamos encerrar agora, dia 7 de dezembro, com um evento comemorativo, né, que vai ser realizado na Faculdade de Tecnologia. Como parte dessas atividades, fizemos, né, diversas publicações nas mídias sociais do departamento, sobre a história do departamento, produzimos vídeos, entrevistas com professores, e fizemos também compilações de vários elementos da história do departamento. Então, é com enorme prazer que eu convido hoje aqui o professor Marcos Maia para falar um pouco para a gente da história do departamento, né? E como o título da palestra diz, a história do universo, ambas turbulentas, não é isso? Então, agora eu vou compartilhar aqui sua apresentação e eu lhe passo a palavra agora. Então, pessoal, perdão, sem mais delongas, professor Marcos, muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Nada melhor do que começar com uma turbulência como essa, falar sobre turbulência. Muito apropriado. Mas eu quero agradecer muito o convite para vir aqui falar com vocês, porque é um problema que eu tenho sentido ao longo dos meus quase 60 anos na UNB. Na verdade, a UNB está fazendo 60 anos e eu estou fazendo 58 anos de UNB. Então, eu tenho sentido muitos problemas e eu gostaria... Assim, essa conversa surgiu porque eu fui procurar o Yuri para falar sobre um problema de mecânica de fluidos não linear que a gente enfrenta em cosmologia. Aí ele disse, não, mas a gente está interessado mais em problema da história da UNB. E eu falei, eu posso misturar as duas coisas. Então eu fiz assim, vou começar com a história da UNB, eu fui me empolgando, deixei um restinho para a história do universo. Mas, isso aqui é uma contadora? Você é um cara preparado, né? Aê. Obrigado. Então, aqui é baixando aqui, né? Passando a setinha. Isso. Ok. Então, como eu estava dizendo, eu vou começar com a história da UNB, porque eu descobri que pouca gente sabe o que o UNB é essa. Eu trouxe aqui o plano original, o plano diretor da fundação da Universidade de Brasília, que foi preparado pelo uma comissão de pessoas para fundar uma universidade em Brasília. Eu tenho aqui a lista de várias dessas pessoas aqui, né? Na verdade, o problema surgiu no Rio de Janeiro antes da mudança para Brasília. Você sabe que o Brasil se atrasou muito, mas muito mesmo, na formação dos cursos universitários. Enquanto na Bolívia já tinha a Universidade de São Marcos, desde o século XVII, no Chile, na Colômbia, universidades católicas, é bem verdade, não tinha estruturas federais, etc. Mas, como também era assim nos Estados Unidos, né, naquela Harvard, essas universidades melhores, elas tiveram fundação muito antes. E a nossa primeira universidade daqui nasceu em 1920, e era na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e se chamava Universidade do Rio de Janeiro. Ela funcionava como uma universidade que a gente chama hoje federal, mas porque era sustentada pelo Estado, né, pelo governo.
Pode continuar, só vou fazer um detalhezinho aqui, perdão. Então, e quando foi em 1937, melhorou. Que beleza. Em 1937, aquele que tem o prédio ali na frente, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, ele era o secretário do Ministério da Educação lá no Rio de Janeiro, e ele propôs que se juntasse a Universidade do Rio de Janeiro com a Universidade do Distrito Federal, a UDF, que existia aqui, mas foi extinta aqui também. É uma universidade do Estado, mantida com recursos do Estado do Rio de Janeiro. E elas não tinham impacto nenhum, essas duas independentemente eram muito fraquinhas, e aí o Anísio Teixeira resolveu juntar as duas coisas e fazer a Universidade do Brasil com o propósito de ser o padrão brasileiro de universidade. Isso aconteceu em 1937, com a fusão dessas duas universidades lá no Rio de Janeiro. Os cursos de matemática da Universidade do Brasil, né, eles funcionavam vocês são muito jovens, não devem ter, mas antigamente faziam piada da FAF do Rio de Janeiro, que funcionava lá, era a Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil. Era importante. O Feynman visitou o Brasil lá nessa FAF, e ele fez sérias críticas à formação dos estudantes brasileiros. Vocês talvez tenham visto naquele livrinho, você está brincando, Mr. Feynman, qualquer coisa disso. Acho que foi traduzido para português, né? Aqui foi uma visita que ele fez, acho que para a esposa do Eisenhower, que era o geômetra de Princeton. Ele foi convidado para jantar e ele estava... A esposa do Eisenhower estava tecendo uma coisa no crochê e o Feynman bateu o olho naquele negócio e dizem que ali ele tirou a ideia dos diagramas do Feynman. E ele falou, você deve estar brincando, Mr. Feynman, né? Então, foi nessa faculdade de filosofia que essas coisas aconteceram. Mas a UB não se limitava àqueles cursos que estavam ali no Rio de Janeiro. Tinha várias escolas superiores espalhadas pelo Brasil. A Escola de Medicina do Brasil, que é a mais antiga, foi fundada por Dom João VI, lá em Salvador, né, para atender os membros da família real que não conseguiram voltar. Quando chegassem lá em Coimbra, em Lisboa, eles já tinham morrido, porque levava 4 meses para cruzar o Oceano Atlântico de Calavera. E tinha o Observatório Nacional, foi fundado depois pelo Dom Pedro I, a Escola de Agronomia do Rio de Janeiro, que hoje é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto. Eu queria falar sobre isso porque lá foi o padrão de matemática no Brasil. Naquela época, eu ainda estava em Goiânia, fazendo curso de engenharia. Chegou lá na época de entrar na universidade, e aqui não estava pronto ainda, e a única opção que eu tinha fazer engenharia, e lá tinha uns professores que vinham de Ouro Preto, e eles usavam o livro de cálculo do Altamiro de Sá Dias. Não sei se você já ouviu falar desse nome. Um grande matemático, tem livros de cálculo fabulosos, padrão francês da Escola do Baqui. Eu acho que os cursos eram de nível, estou falando de engenharia e graduação, era de nível superior, que a gente aprende hoje aqui em pós-graduação. Análise matemática bem puxada. Muito bem. Não, acho que eu tenho que apertar lá no computador. É? Aí é só o ponteirozinho. Bom, acho que eu pulei 2, né? Tem uma sombra lá em cima. Com a mudança da capital, a Universidade do Brasil foi extinta.
ela foi transformada no que... Aí não fui eu, não. Não, vai sumir. Ela foi extinta e transformada na atual UFRJ. Né? Mas aquela pretensão de fazer da Universidade do Brasil um padrão para o Brasil, né? Em 1930, imagina, a gente não tinha nada. Não tinha nenhum estudo realmente sério acadêmico até 1932. Aliás, a USP começou também, nessa época, mais ou menos, da Universidade do Brasil, a construção da USP. Então, está ali, ó, o Anísio Teixeira era quem dirigiu essa comissão para transferir para Brasília aquela responsabilidade de fazer um padrão nacional para o ensino superior. E esse é uma comissão, né? Estou citando apenas uns nomes, o Roberto Salmeron, Eudoro de Souza, que era um astrônomo, filósofo, veio para Brasília, José Leite Lopes, Elon Lages Lima, Leopoldo Narco e várias outras pessoas. Esses dois são matemáticos, não sei se vocês já ouviram falar deles. Vai dizer, então, que esse planejamento vem junto com a construção de Brasília. E Brasília é olhada como um grande feito brasileiro na ocasião. A construção da capital no meio do mato, e aquilo fez um impacto no exterior, e a Unesco contribuiu muito para a construção desse prédio aqui. Foi por conta dessa contribuição da Unesco que eu fui parar na Inglaterra para fazer cosmologia. Porque a Unesco mandou dinheiro para fazer esse prédio e mandou um inspetor para ver se a gente estava gastando dinheiro direitinho, e esse inspetor era um físico, Aharoni. Tem um livro dele de relatividade aqui na biblioteca. E eu conversei com ele e ele me indicou o professor Hermann Bond para ir para a Inglaterra. E eu guardei esse nome no bolso e até mais uns dias. Bom, o problema é que a Universidade do Brasil era uma coisa federal, como no esquema das universidades federais. Mas eles achavam que a estrutura do MEC era muito retrógrada, e de fato era. Eu trabalhei como inspetor do MEC, com vários colegas aqui da universidade, para fazer serviço de inspeção em faculdades por aí pelo Brasil afora. Era muito ruim mesmo. O MEC foi construído com pessoas que entravam lá, assim, não tinha, naquela época não tinha concurso público. As pessoas eram por apadrinhamento mesmo. E aí, as pessoas perceberam, esses camaradas aqui, e então planejaram uma universidade diferente, que seria gerenciada por uma fundação pública, que é a FUB, que a gente conhece até hoje, ela existe. É uma comissão de pessoas que cuida dos interesses da universidade. Mas ela seria mantida por recursos federais. Os recursos federais eram empresa pública, e duas delas que chamaram muita atenção era a Companhia Siderúrgica Nacional e a Rádio Nacional, que nem existem mais. Acho que a Companhia Siderúrgica Nacional ainda existe, mas a Rádio Nacional não existe mais, né? Então, esse era o pessoal que fornecia dinheiro para a Universidade de Brasília. Por decreto do governo, esses órgãos federais destinavam um percentual daquelas fábricas, daquelas coisas para Brasília, para a UNB. E juntou com o dinheiro da Unesco que fizeram esse prédio. O que eles achavam é que o Ministério da Educação era, como todo órgão federal, carente de recursos, ele era muito desviado para outras coisas e realmente não funcionava. Então, eles acharam que esse sistema de uma universidade do governo, porém, trabalhando com recursos independentes do MEC, funcionaria melhor. Pois bem, então a UNB, de fato, não era uma universidade federal.
Eles não queriam, foi feito assim de propósito. Então, a UNB acabou, a comissão fez o projeto, escreveram esse livro assim, encontra-se aqui na livraria. Aquela livraria que tinha ali em cima, perto do banco. Tem todo o projeto. Muitas das coisas eu vou falar aqui. Porque ia ser uma universidade diferente. Então, ela foi inaugurada quando não tinha nada aqui. Esse negócio aqui era um grande canteiro de obras. E a primeira aula foi dada pelo professor Jairo Guedes, que era professor aqui, foi chefe de departamento durante muito tempo, e foi feita lá na esplanada do Ministério, no 8º andar. Funcionava o UNB ali. E depois, com o aparecimento dos prédios, as coisas foram sendo transferidas para cá, e o departamento de matemática, aliás, desculpa, o Instituto Central de Matemática, não tinha departamento naquela época, eram institutos centrais, com uma razão de ser assim chamado. Ele funcionou no CIEM. O CIEM era Centro Integrado de Ensino Médio. A Universidade de Brasília tinha uma escola de aplicações no ensino médio, que funcionava onde hoje é o prontuário do hospital universitário ali, onde tem uma caixa d'água bonita ali, aquela caixa d'água foi projetada pelo Niemeyer, qualquer coisa assim. Então, quando cheguei aqui, eu fui procurar o departamento de matemática lá no CIEM. Né? E encontrei lá vários, Lelo, o Falsovin, e tem várias pessoas por ali. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre um dos aspectos que eu achei importante na fundação da Universidade de Brasília, dessa universidade aqui, que foi o conceito de ensino introduzido por Fred Keller, que era um professor lá da universidade, uma universidade americana, não me lembro mais o nome, mas ele veio para Brasília e experimentou um ensino muito interessante em que não tinha aulas. E respeitava o princípio de que cada indivíduo tem uma velocidade de aprendizagem diferente. Então, não adiantava você fazer uma prova de 30, 40, 50 alunos, eles estavam todos desnivelados por condição própria. Podia ser o melhor professor do mundo, mas uns aprendiam mais lentamente do que outros. E isso era o princípio básico do método que se chama método Keller. E também não tinha provas, os próprios alunos marcavam, eu já estou sabendo aquele capítulo. Aí ele marcava com um monitor. E aí aplicava-se o capítulo. Isso, um exercício sobre aquele assunto, né? Juntamente com outros, eles esperavam juntar turmas de 20, 30 alunos, aí eles vinham, pegavam o ônibus, vinham aqui e faziam a prova, mas não tinha aula. Era um ensino à distância, é o protótipo do ensino à distância. Porque muita gente hoje considera ensino à distância transmitir. O professor fica lá falando, que nem eu estou aqui falando, fazendo um monólogo aqui. É isso que são as aulas. A maioria das aulas da UNB são monólogos. O professor fica falando, os alunos com receio de se expor, ficam quietinhos, e acaba sendo, às vezes, um desastre. Perde um tempo enorme. No método que ela não tinha isso. Eu achei muito bom. Ele foi experimentado simultaneamente aqui, na USP e no Rio Grande do Sul, para cursos de massa, de alunos de engenharia, de medicina, de tudo. Quantidade enorme de alunos. E funcionou muito bem. O que destruiu o método Keller foi o sistema departamental que veio posteriormente e que acabou com os monitores, o dinheiro não deu, e acabou, isso é importante, com o professor assistente. O professor assistente, acho que eu pulei já. Bom, o professor assistente não existe mais, todos são doutores.
Quer dizer, você não consegue fazer uma equipe hierárquica de pesquisa, uma pessoa cuida de um pedaço, cuida do outro, e tem um camarada lá na frente que é o maestro e dirige as coisas. Isso é essencial para grandes projetos de pesquisa. Não existe isso aqui. Os departamentos isolaram os professores em apartamentos, e como eu estava falando com o Yuri, outra vez conversei com alguém na reitoria, dizendo, olha, esse aqui está parecendo mais um condomínio, e a reitora parece mais uma síndica do que um reitor propriamente dito, porque tem que mudar essa situação. Outra coisa que funcionava nesse conceito de universidade nova é que não tinha departamento, mas tinha institutos centrais. Então, isso aqui se chamava Instituto Central de Matemática, Instituto Central de Física. Não tinha IE, não. O IE veio daqui a pouco. Isso era muito bom, porque você saía daqui, atravessava o corredor, você podia dar uma aula ali na física, ou na economia, ou na química, ou na biologia. Era assim. Então, era um negócio transversal, né? Interdisciplinar. Mas isso desagradou muita gente, né? E, infelizmente, depois de apenas 2 anos de existência, né, a UNB foi fechada pelo governo militar, que se instaurou aqui em abril de 1964. Não sei se todos ouviram falar nisso. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho, né? Não tenho certeza disso não, mas eu acho que muitas das pessoas que estavam no MEC tinham inveja desse sistema que estava aqui, e então aquilo era demais para quem era suposto ser coordenador do ensino no Brasil, e aquilo, eu imagino que não foi compreendida pelos novos governantes, pelos militares, que tomaram conta do sistema. Os 200 professores que aqui tinham eram apenas da ordem de 206, 215, uma coisa assim. Eles foram demitidos. Alguns deles tiveram que sair para fora porque eram acusados de comunistas. Um deles, por exemplo, é o Mário Schemberg. Não sei se viram falar no Mário Schemberg, que é um físico paulista, já falecido e muito conhecido. Os alunos foram mandados para casa, e aqueles que falaram, vocês podem procurar na internet, eu pensei em colocar algumas figuras, mas depois achei que não era próprio, o momento não era próprio, deixei as figuras para lá, mas tem fotografias na internet, só colocar UNB, Fundação da UNB, UNB 64, e tem as fotografias dos alunos enfileirados com a mão na cabeça, seguido por professores, por militares com metralhadora na mão. Isso, de fato, existiu. Mas aí, depois de mais ou menos 6 meses, o governo militar abriu uma nova universidade e manteve o mesmo nome, o UNB. A verdade é que o nome original era UN grande B, e tem 2 interpretações para isso. Umas pessoas achavam que era a Universidade Nacional de Brasília, mas aqui dentro mesmo você vê que se refere à Universidade Nova do Brasil. E, enfim, isso se tornou, foi corrigida a sigla, né? E ficou o UNB, o UN pequeno. Esse UN, então, só uma sigla para designar universidade. Mas era completamente diferente da planejada, desse plano aqui. Completamente diferente. Vocês podem olhar lá, deve ser baratinho esse negócio. E, bem, agora, durante o período, houve umas regras novas, né? A gente não podia ter reuniões com mais de 3 pessoas nesses corredores aqui. Eles não eram vazios, porque você estava conversando com 2 colegas aqui, tomando um cafezinho, de repente aparecia alguém ali na esquina e o grupo se dispersava, porque
É verdade, um dos foram presos. Eu era chefe daqui, em 77, o Onestino Guimarães. Quem já ouviu falar em Onestino Guimarães? Era um aluno, era o diretor do centro acadêmico. E ele saiu correndo aqui, entrou debaixo da minha carteira, da minha sala de chefia, debaixo da mesa, e de repente apareceu um sujeito assobiando, assim, procurando, né? E foi embora. Porque tinha muitos dessas pessoas que eram paisanos, que a gente chamava. Eram policiais vestidos de, sem estar uniformizados, mas eles deduravam. Isso foi um negócio muito chato que aconteceu. Bom, a nova UNB, então, foi composta com um novo quadro docente, porque aqueles 200 foram embora. E eles realmente ofereceram salários muito bons. Eu era bolsista da CAPES, lá no Rio de Janeiro, na época, e o reitor me ofereceu, ele era professor lá. Eu fiz curso de eletromagnetismo com o Azevedo, lá no Rio de Janeiro. Ele estava acabando de regressar do MIT. E ele me ofereceu um absurdo. Eu ganhava 200 cruzeiros na época, não sei quanto vale mais hoje, mas era quase assim, R$1.500, qualquer coisa assim, sabe? E mais passagens para eu ir, sair do Rio de Janeiro, vir aqui dar uma aula e voltar no dia seguinte, passagem de avião. Não era avião a jato, mas eram bons turbohélices. E o hotel, aquele hotel que pegou fogo ali perto do Palácio agora. Como se chamava aquele? Hein? Brasília Palace, não? Brasília Palace, Então, eu só estou dizendo isso porque a maioria das pessoas com quem eu converso sobre esse assunto, lá, física, ou de vez em quando em outros lugares, eles não sabem, não estão sabendo mais do como é que começou a UNB. Ela começou realmente a melhorar e em 1970 houve uma espécie de calma, né? E eu me refiro a isso como se tivesse passado assim um tsunami, né? E arrebentou com todas as estruturas e só ficaram em pé os prédios de concreto armado, como esse aqui, né? Que tinha sido terminado. Mas o conceito de universidade padrão foi completamente devastado e foi substituído pelo padrão do Ministério da Educação. Então, o ICC é o nome desse prédio, não tem mais nada de Instituto Central de Ciências, é um nome. E o Instituto Central de Matemática passou a ser atual MAT. Ele foi nessa ocasião, em anos 70, mais ou menos, que ele mudou. Então, quando eu cheguei aqui, em 1971, encontrei algumas pessoas que já estavam aqui, né? O Fausto Alvim, José Raimundo, que depois foi diretor do Programa Espacial Brasileiro, como é que chama essa Companhia Brasileira do Espaço, que tinha ali a Agência Espacial Brasileira. Marco Antônio Rauch, que foi o ministro de Ciência e Tecnologia. Paulo Esteves, que depois esteve trabalhando na Serviço de Inteligência do Governo. E depois chegou a sair City de Kansas. E, mais importante, um grupo inteiro o grupo chegou de Chicago, composto de Jairo Guedes, Hilton Machado, Antônio Conde, Célio Varene, Davi Conducenha, pode ser que tenha esquecido algum outro nome. E aí começou esse período de renascimento. E já eu passo para a parte mais importante, que é a cosmologia. O professor de Jairo é o mais sênior do nosso grupo aqui, e ele fez um exame. Nós tínhamos aqui na matemática cerca de 40 professores de diferentes níveis de bacharelado em diferentes áreas. E todos eles davam cursos de cálculo para as massas. E a gente tinha que fazer, o Jairo programou um programa de mestrado especial, porque não havia ainda nem mestrado nem doutorado.
fizemos esses imposição, né, que era a palavra de ordem da época. Você não perguntava, não, você colocava, porque isso era o que a gente fazia. Então, eles, alguns deles, uma meia dúzia, não, um pouco mais, talvez uns 10 ou 12, continuaram aqui. O resto eles simplesmente foram embora. E eu resumo o meu sentimento hoje aqui, quando eu conversei com o Djalma aqui nesse corredor, aqui, a gente parava muito para tomar cafezinho ali, que é onde é a secretaria hoje. O Djalma falou, olha, aqui tudo indica a UNB sobreviveu, mas perdeu o elan, que é uma palavra meio fora de moda, né? Tem que dizer aquela característica especial, o brilho, exatamente, que foi que criou e motivou a criação da UNB. Então, a administração da universidade, depois desse tsunami aí, foi reestruturando as coisas, né? E criou o conceito de departamento, quer dizer, a gente, como eram nas outras federais, o departamento é uma coisa horrorosa. O departamento, quer dizer, você se separa, você departe, bem em francês. Então, a coisa é assim, você está no departamento de matemática, eu pergunto aqui, quantos de vocês atravessaram o corredor e foram conversar lá na física, ou na química, ou na biologia? Como eu fiz para conversar com o Yuri? Né? Isola, e isso não é mais compatível com o crescimento rápido das ciências, das tecnologias que nós estamos vivendo. Quando esse negócio começou a fazer, não tinha computador, sabe? A coisa está indo rápido demais, não dá para eu ficar aqui na matemática só falando com matemáticos. Eu preciso falar com quem precisa da matemática como uma linguagem para expressar o fenômeno por alguma equação diferencial, por exemplo, uma coisa assim. Não dá mais. E isso, pelo menos eu, coloco a culpa na estrutura departamental. Existe lá fora também, mas elas são mais flexíveis. Aqui parece que nós somos mais burocráticos, nós já temos essas definições. Eu, por exemplo, atravessava o corredor e ia participar de uma reunião de pós-graduação lá na física, participava da congregação de carreira lá na engenharia, na biologia, quer dizer, definia o que os cursos, como é que os cursos deveriam ser. Né? Mas aí começaram a surgir esse conceito novo de institutos ou centro de ciências matemáticas. Engraçado é que quando eu estava aqui no corredor esperando, trouxe esse cartaz aqui, tá, tirei dali, mas eu vou devolver. Fundação de Ciências Matemáticas de Paris. É um desses centros de ciência matemática. Porque o IE que sobrou, depois que a física virou instituto, que a química virou instituto, quem era mais? Geologia. Então ficou matemática, estatística e ciência da computação, dentro do Instituto de Ciências Exatas. Ora, matemática não é exatamente uma ciência, ela é uma linguagem muito boa, não há nenhum desmérito nisso. Matemática é uma filosofia de pensamento, vida numa linguagem. Estatística pode até dizer que tem umas medidas e, portanto, faz ciência, mas ela nunca é exata. Né? E computação, a gente dá um nome que se refere à máquina que faz o cálculo. Eu acho que o francês pegou o espírito da coisa melhor, que chama ordenadores. Porque a computação, no fundo, é você fazer uma lógica de transferência de informação daqui para lá, manipular, volta muito rapidamente. É assim que funciona. Então, isso cresceu muito, essa ideia de um centro de ciências matemáticas.
em que você não ensina só matemática, mas vai trazer biólogos, vai trazer astrônomos, vai trazer físicos, e esse pessoal todo vai fazer uma grande festa científica aqui. É muito bom. Eu tenho muito entusiasmo. Eu já propus essa ideia numa reunião do IE, quando o Noraí ainda era chefe lá, diretor do IE, estava lá Maria Emília, que ainda era, naquela época, a diretora do Departamento de Computação. E o chefe da estatística, eu não me lembro mais o nome. Mas eles não captaram, eu acho que eu não tive muita sorte. E a coisa foi, desapareceu. Mas é um apelo que eu faço aqui. A ciência está progredindo muito rapidamente, não dá para eu ficar ensinando somente e aprendendo somente matemática. Eu preciso interagir com essas pessoas que fornecem os problemas. Para piorar, tem essa demanda de publicações que existe hoje. Não sei se vocês estão conscientes, já falaram sobre isso, ou ninguém teve coragem de conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado. No meu próprio maneira de enxergar, a ciência está se tornando refém das empresas de publicação internacionais. Nós trabalhamos de graça para eles publicarem e venderem seus periódicos. Isso é um negócio muito sério. E o que o pessoal tem feito é se reunir em torno de um laboratório, num desses centros de ciências matemáticas. Por exemplo, faz um laboratório de ondas gravitacionais. Então, tem lá 200 pessoas, eles medem as coisas e todo mês sai 3 ou 4 publicações onde constam uma página inteirinha de autores. São os membros do coisa. Não tem mais aquele pesquisador individual, o grande filósofo na sua torre de marfim, como foi o Einstein, como foi o Planck, no comecinho do século passado. A coisa é mais séria hoje, a gente tem que trabalhar junto. Então, a proposta que eu tenho é que nós temos que transformar o IE em um centro de ciências matemáticas. E, quer dizer, todo mundo, deve ter uns 300 professores, né, no IE. Não, não, 150. 150. Esses 150 professores não vão mais se separar, não vão fazer de departamento disso ou daquilo. Vai todo mundo se juntar, vamos dividir as tarefas de ensino e vamos chamar os biólogos. Os biólogos vão aprender a ensinar matemática da maneira que eles precisam, vão aprender a trabalhar com equações diferenciais com a gente. Você não sei se você viu algum paper de biologia molecular recentemente. É um carnaval. Você abre um negócio daquele, está cheio de fitinhas e umas bolinhas coloridas. Eles estão inventando a própria geometria. Daqui a um tempo, a gente vai ter que parar para estudar a geometria da biologia, qualquer coisa assim. Porque eles estão fazendo esse negócio lá, porque eles não aprenderam matemática com a gente, mas se a gente já tem aquela estrutura de variedades que estão tentando construir para representar uma célula, é aquilo. Nós temos já como cortar a célula, como inserir uma célula dentro da outra. É um mecanismo muito interessante. Então, o problema é que às vezes eles publicam com erros matemáticos severos e aí depois dizem que eles é que estão certos, que eles têm mais publicações que a gente. É claro, exatamente, porque eles estão fazendo esse negócio, eles fazem em conjunto e a taxa de publicação, que é o que a universidade conta hoje, para as promoções, para enfim, manter o nível da matemática da universidade nos institutos de pesquisa de universidades, né? Então, coisa eu gostaria de exemplificar agora com uma proposta que eu fiz ao Yuri originalmente, que eu vim aqui atrás de um alento para ver se a gente podia fazer uma coisa que acontece em cosmologia e talvez ele tivesse uma maneira de resolver as equações diferenciais de uma maneira melhor e resolver isso.
e tem, então, a ver com cosmologia. Por isso eu vou pedir licença para você dar umas pouquinhas, umas pinceladas só sobre cosmologia, para a gente sentir o que é que eu estou dizendo. Vocês devem ter visto essas fotografias aqui mais recentemente, porque foi inaugurado um telescópio novo chamado James Webb, que opera na faixa de raio-x, então ele penetra essas coisas. Mas essas são nuvens no universo. Não são nuvens como essas. Parece que estão paradas. Se você regredir 10 mil anos e subir na primeira pirâmide que foi construída pelos egípcios e tivesse um telescópio, você ia ver exatamente essa imagem. Estão paradas há 10 mil anos. Meu Deus, o que é isso? Né? Na verdade, elas não estão paradas. Tem fortes ventanias e turbulências aqui. O problema é que nós somos infinitamente pequenos, o tempo para nós é muito curto e para nós a impressão que tem esse negócio sempre esteve lá. Sabe? É uma coisa impressionante. Mas essas nuvens são exatamente onde surgem as estrelas. Se não ocorrer uma ventania, essas bolinhas que estão aqui no meio são estrelas em nascimento. Nessas fotografias mais recentes do James Webb, isso aqui fica bem fácil de ver, né? Assim, essa poeira é formada de partículas. E essas partículas que resultaram do Big Bang vão se atraindo por causa da atração gravitacional e vão se juntando, e uma hora ela aguenta o próprio peso, colapsam, explode numa estrela, começa a consumir hélio e, enfim, uma criação de uma estrela. É assim que os astrônomos entendem como é que nascem as estrelas. Né? Isso é importante? Porque a gente vive em função de uma estrela que está aqui, chamada Sol. Se ela desaparecer, se ela não existisse, a gente não estava aqui. Agora, aconteceu uma coisa muito interessante. Em 1959, dois astrônomos chamados Penzias e Wilson, eles descobriram, assim, eles estavam fazendo um telescópio de micro-ondas. Micro-ondas é assim, é coisa milimétrica, aquele que a gente tem em casa no forno de micro-ondas. E essa coisa existe por aí. E eles fizeram essa coisa enorme aqui. A onda entra aqui e vai zigue-zagueando até entrar num dipolo que tem ali desse tamanhozinho, e lá eles amplificam, medem. Eles queriam medir uma coisa que já era conjecturado, que era a região de, como é que se chama, de radiação depois do Big Bang, que formou o universo. Então, isso foi a primeira coisa. E, então, isso era uma figura muito ordinária, mas, quer dizer, simplificada, mas estávamos em 59, né? A Universidade do Brasil estava ainda nos planos. E, após 20 anos, esse sujeito aqui, George Moody, conseguiu convencer a NASA de lançar uma antena satélite. Não precisava ter essa corneta enorme para melhorar essa medida aí, essa radiação que eles chamavam de radiação cósmica de fundo, como a gente diz, que o português parece que é um pouco deficiente na expressar que é uma radiação que sobrou, remanescente da explosão do Big Bang. Bom, a primeira satélite que foi feita, que está aqui do COBE, que é Cosmic Background Explorer, confirmava que o universo parecia ser suave, formado uma coisa macia, sem, quer dizer, o tal do princípio cosmológico, mas eles notaram que aqui ficava meio, não sei se era para ver alguma mancha azul, aqui não deu na projeção, mas na coisa ali, a gente percebe direitinho, aqui começa a ter uma manchazinha azul. Aí foi feito uma outra, em 2001, um novo satélite chamado Microwave Anisotropy Probe. E esse dado foi acrescentado depois porque um dos pesquisadores morreu, se chama Wilson, e ele botaram em homenagem. E aí, enfim, aquela manchinha que existia aqui era na verdade,
mostrou que o céu, o universo era cheio de manchas. E, para confirmar melhor mesmo, eles lançaram em 2009 esse outro satélite chamado hoje, que é o que está funcionando atualmente. E a surpresa, atenção, a surpresa é que o que a gente conhece no universo é só esse 4,5%, na verdade era 4,5%, e passou para 4,9%, 5%, digamos. Não sabemos nada do universo. Esse negócio, que é agora 60%, quase 70%, é chamado de energia escura, porque eles não sabem o que é. E essa coisa azul aqui é chamada matéria escura, porque eles não sabem o que é. Qual é a diferença? A energia escura é uma espécie de gravitação que repele, e a matéria escura é uma espécie de gravitação que atrai. Mas quem produz isso a gente não sabe. Precisamos de um instituto de ciências matemáticas para elucidar esse problema. Não pode ser só física, não pode ser só matemática. E esse é o mapa que o pessoal, depois do WMAP, fez em 2001. Isso aqui é uma página da revista Time, porque isso deixou o mundo perplexo. Por causa disso aqui, ó. Aquela parte grande, 70 e tantos por cento, é uma fração repulsiva, uma gravitação repulsiva. E o universo parece que está fugindo, e nós vamos ficar. O fim do universo vai ser uma coisa terrível, frio, distante, isolado do universo. Muito triste. Nós precisamos de um Instituto de Ciência Matemática. Parecendo os departamentos da Univer, né? O departamento de ciência, o Instituto de Ciência e Matemática da Univer pode resolver isso. Mas é importante entender, isso aqui é escala logarítmica. Esse pedaço aqui, olha, é a tal radiação CMR que eu estava falando lá. Porque aqui é o Big Bang, que aconteceu há 13, aqui naquela época o pessoal achava que era 15 bilhões de anos, mas hoje em dia já foi melhorado, 13 bilhões de anos, é mais jovem. 2 bilhões de anos. E aí teve um negócio que só foi explicado com conceitos de teoria quântica de campos que não existiam ainda naquela época. Então o pessoal chama isso aqui de uma inflação primordial, mas também a explicação que existe é baseada em uma coisa que não existia ainda. Porque aí veio a época da radiação, que foi aqueles caras com aquelas antenas lá mediram. Esse negócio também está meio desatualizado. Você vê, o dia de hoje está aqui, ó. Onde é que está o tudo? Cadê? Não, é aqui, 10 a 10 anos depois do Big Bang. Esse negócio aqui começou a acontecer, essa radiação, a 10 a menos 30 segundos depois do Big Bang. Né? Depois tem pouco antes aqui tem o chamado região de Planck, que é 10 a menos 33, não, 10 a menos 44 segundos depois do Big Bang. Né? E a coisa foi, essa radiação foi o que os meninos lá mediram com aquele satélite, né? Aí era dominada pela radiação. Isso aqui é 3 minutos. Você vê, aqui está, um dia está aqui, ó. Um dia depois do Big Bang está aqui, cada escala logarítmica. Mas aqui, 1 segundo. Bom, em 1 segundo, o Steve Weinberg, ele tem um livro chamado Os 3 Primeiros Minutos. Ele diz, olha, a coisa mais importante que aconteceu ali. O resto a gente sabe. Realmente não sabe, né? Essa faixa que no universo aqui está um pouco para trás. Né? Com 3 minutos aqui. Aqui é a era da condensação. Foi esfriando pela explosão, depois foi esfriando, condensando em partículas. Essas partículas começaram a se atrair, uma pela outra, formaram aquelas nuvens, aquelas nebulosas que eu falei, e as estrelas se juntaram, formaram galáxias, e nós estamos por aqui numa dessas galáxias pequenininhas, tem por aqui, talvez aqui, uma coisa assim, né?
a cerca de 3 bilhões de anos-luz, que é o que a gente estima, onde essas coisas, a matéria começou, aquelas medidas começaram a fazer sentido. Agora, o futuro é que ficou sombrio, porque a gente não sabe como parar essa coisa que está se afastando. A gente não sabe ainda o que é. Existem coisas mais recentes, mais detalhadas, nas publicações mais especializadas. Eu peguei essa porque foi uma revista escrita para o grande público. Então, 20 anos depois, né, da concepção do modelo matemático de Friedman, a gente só conhece 5% do universo. E, então, a coisa é urgente. É urgente não só pelo Brasil, porque o Brasil se atrasou muito nesses estudos, na parte acadêmica. Sei lá, por que aconteceu isso? É culpa nossa. Mas, enfim, não é somente da física, depende de soluções de equações não lineares envolvidas, e a física vai fazer suas interpretações de acordo com as medidas. E a solução para isso é fazer isso que a França fez, os Estados Unidos fez já há algum tempo, né? É a criação de centros de ciências matemáticas, porque não dá para ficar aprendendo só matemática, não dá para aprender só física. E se você quiser aprender tudo, você vai ficar louco e não consegue. Então você tem que juntar. Tem que juntar as pessoas. Então, amanhã a proposta. Amanhã a gente vai lá no IE e dizer, vamos acabar com o IE e vamos fundar o Centro de Ciências Matemáticas da UNB. Termino aqui. Muito obrigado. Essa última sugestão aí é bombástica. Eu não sei se a gente está preparado para enfrentá-la. Professor, muito obrigado. Exposição sensacional. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Eu anotei umas coisinhas aqui que eu vou lhe perguntar. É uma coisa muito extensa, né? Vocês podem perguntar sobre Não, exatamente. Por que a UNB chegou assim, por que ela ficou assim, por que ficou assim no ano passado. Bom, eu vou lhe perguntar duas coisinhas, deixa eu ver. Luiz, a gente está bem enquadrado aí? Bom, eu vou lhe perguntar, o senhor citou umas coisas que me fizeram lembrar de outras coisas aqui. O senhor citou Hermann Bondi. Eu vou contar apenas uma história que aconteceu comigo. Eu dinamicista de fluidos, né? Então eu não tinha noção de quem era Hermann Bondi. Mas quando eu cheguei em Cambridge para fazer o doutorado, o meu tutor do meu college, que conhecia Hermann Bondi, ele tinha sido reitor do meu college lá em Cambridge, ele disse, estou precisando, um pouquinho mais para cá, professor, para a gente ficar enquadrado, de um aluno das ciências matemáticas para conversar com o professor Hermann Bondi, porque ele já está velhinho e quer fazer uma coletânea dos papers dele. Aí ele ligou para mim e disse, Yuri, eu queria que fosse você. Aí eu disse, putz, grilo, lá vou eu. Tá bom, eu não sabia quem era, fui lá, fui na casa do Hermann Bondi. Aí ele já tinha sérios problemas de locomoção. Ele e a esposa, que também me contou histórias fascinantes sobre como ela conseguiu o doutorado dela, quando mulheres não eram autorizadas a fazer doutorado em Cambridge. Tá? Isso é outra história para a gente contar depois. E aí, Hermann Bondi, ele começou a tirar os papers e eu sei isso por curiosidade, né, Alice? Ou acho que estou diante de alguém ligeiramente importante, né? E aí eu comecei a ajudá-lo, mas ele começou a se deteriorar um pouquinho mais e terminou que talvez eu também não tenha me empenhado tanto, porque eu estava fazendo minhas disciplinas, aquela coisa toda, mas eu me lembro que ele comentou, ele mostrou o paper dele a teoria do equilíbrio termodinâmico, né, do steady state do universo. Eu disse, Yuri, eu queria que você lesse isso daqui e na próxima vez a gente vai discutir isso. Eu não tinha o menor formalismo para ler aquele negócio todo. E aí, quando ele chegou outra vez, ele perguntou, e aí, o que você achou? Foi uma das maiores vergonhas que eu passei como aluno, professor, eu não entendi muito, eu não consigo entender, não conheço o background. Então, Hermann Bondi cruzou as nossas duas vidas de alguma maneira,
ele veio a falecer depois, e eu fui o último aluno com quem ele teve contato, e a secretária que escreveu a biografia dele pediu para mim o relato, eu tendo o relato, aparece meu nome lá na biografia do Hermann Göring, contando os dois, eu fui o último aluno com quem ele teve contato, está lá a minha narrativa dessas histórias que eu vivi com ele lá em Cambridge. Depois, professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre o método Keller. Eu me lembro que uma vez um professor meu, eu também fiz engenharia lá em cima, e o professor Aldo João, não sei se o senhor conhece, dinamicista de fluidos, ele me contou uma vez que a forma do minhocão, de nós termos dois auditórios grandes, um oposto ao outro, e uma salinha no meio, era exatamente para esse método. Os alunos iam para as aulas, nos grandes auditórios, quando eles se sentiam prontos, eles marcavam a prova, e aquela salinha pequena era a salinha da prova. É isso mesmo? Mas eu posso responder. Tem mais um? Não, vai. Eu vou começar com o do Hermann Göring, porque realmente é muito interessante. Porque eu me encontrei, eu saí daqui, como falei, encontrei com um inglês, que é o professor Aharoney, que era o inspetor da Unesco, que veio aqui a mando da Unesco para ver se a gente estava gastando dinheiro da Unesco direito em construir esse prédio. E eu fui atrás dele. Falei, ó, eu estou conhecido desse negócio, eu gostaria de fazer cosmologia, você tem alguma ideia? E ele indicou o Bohm, e eu acho que ele escreveu o Bohm, porque quando foi, eu não entrei no detalhe, mas quando foi no final de 64, eu saí daqui, procurar um lugar. E fui para o Rio de Janeiro, eu vou contar a história do peixe. No Chimba? Ah, mas essa história é excelente. Você acha que vale a pena? Não, eu saí, acabou, fechou a universidade. Eu peguei um ônibus e saí, fui para São Paulo, me encontrar primeiro com o Schember, que eu já tinha conhecido ele aqui, né? Aí eu liguei lá para a USP e ele disse, não, mas o Schember não está podendo vir aqui, ele está proibido, na verdade, de vir aqui na USP, porque comunista. Era comunista, mas ele atende na casa dele. Você quer o endereço? Eu quero, filho. Aí peguei o endereço e fui lá. Ele me recebeu no portão da casa, né? E me convidou, você que quer estudar comigo, vamos entrar e tal. Aí chegou assim numa salinha pequena, cheia de quartos e tal. E ele era crítico de arte também. E aí me apresentou um sujeito com uma roupa paletó, terno preto, e disse assim, esse aqui é o senhor da Polícia Federal, ele está querendo me prender. Então, se você quiser estudar comigo, você vai ter que ir preso também. Então eu comecei a lançar assim, né? Eu todo com um negócio, bom, não sei o que dizer, né? Aí nisso vem uma senhora, que era a esposa do Schember, segurando um peixe enrolado num jornal e virou-se para mim, você, olha aqui esse peixe, você acha que o olho do peixe está bom? Porque a gente comprou o peixe, vai dentro do olho, né? Já está fresco. Peixe. E disse, olha, eu acho que não vai dar certo, não. Aí eu vou devolver o peixe. Talvez, né? Mas aí eu falei, quer dizer, isso aconteceu em poucos segundos, depois de Eu saí do filme convidar para ser preso e guardar o peixe estava bom. Aí eu falei, olha, eu volto, está meio doente aqui, eu volto depois, saí do lá, peguei o ônibus e fui para o Rio de Janeiro, nunca mais voltei. Porque eu fiquei muito assustado. Eu já tinha vindo de Goiânia para cá, fugindo do fechamento da Universidade de Goiânia. E cheguei aqui, fiz escritura lá de Lima, de um me transferiram para cá. Aí durou só um ano. Aí tive que sair correndo de novo. Aí, lá no Rio de Janeiro, eu mandei uma carta para o Conde. E o Conde respondeu, mas um mês depois eu recebi a resposta. E me aceitando como aluno, etc. E tal. No Imperial ou em Cambridge? Lá em Londres, ele já nessa altura já estava. Não, ele já estava no King's College.
E aí eu fui submeti um pedido ao CNPq, que já existia lá, a nossa linha menor do que isso aqui. Pedi uma bolsa e foi concedida a bolsa. Aí eu estava fazendo mestrado lá, fiz as balas rapidamente antes de mudasse de ideia e me desapei para a Inglaterra, né? Chego lá, encontro o Hermann Bond, ele disse assim, olha, eu tenho uma novidade para lhe contar, nós vamos para a Áustria, porque ele tinha acabado de ser nomeado o primeiro diretor, na verdade, do ESA, o Programa Espacial Europeu, e nós vamos para Viena. Eu preciso ficar aqui na Inglaterra, eu estudei muito para vir para cá, conheço tudo sobre Londres, etc. E aí ele falou, não tem importância, você fica com outro orientador. E me passou o orientador, que era um matemático de verdade, Clyde Kilmister. Você já ouviu falar dele? Ele era o orientador do Fausto Alvim. Foi aí que eu encontrei, que nós nos encontramos. Então foi uma coincidência. Fausto Alvim estava lá quando o senhor fazendo o fundamento da mecânica quântica. Quando eu cheguei, então, como ele era brasileiro, já tinha outro brasileiro, vamos botar outro brasileiro lá para o Clyde Kilmister. Uau! E o Clyde Kilmister me jogou, falou, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu estou trabalhando em paternos. Aí me mandou estudar a teoria fundamental de Eddington. Um livro publicado póstumamente, que ninguém entende. Eu gastei 2 anos tentando entender o livro e tive coragem de dizer que chegar no não dá, eu não posso fazer nem relatório, porque ninguém está fazendo nada sobre isso. Aí eu inventei um outro tema, eu fiz a tese. Mas então, isso mais ou menos é parecido com a sua história, né? Com o Hermann Bond. Exatamente. O Hermann Bond era uma complicada. Ele era austríaco, alemão, portanto, judeu, mas ele tinha sido preso e mandado para um campo prisioneiro do Canadá. Ele foi submetido a essas coisas, porque eles achavam que ele podia ser um espião. Bom, qual era a segunda história? Sobre o método Keller. Método Keller. Então, não tinha realmente aula. Essa região aqui, nós tínhamos, também não tínhamos computadores, também não tínhamos internet. Então, o que tinha era uma máquina que chamava mimeógrafo. Uma máquina de imprimir apostilas. Meu primeiro grau foi de mimeógrafo. Então, o que a gente fazia era provas e mais provas, correções, porque o importante do esquema que era as provas. Você tinha que fazer provas diferentes. Hoje em dia, com o computador, com o e-mail, com essas coisas, é muito fácil. Mas naquele tempo era na mão mesmo. Eu trabalhei como monitor do programa Keller para estudantes de medicina quando eu estava aqui. Que legal. Que legal. E, por fim, eu sou bastante fã, eu estudei no Dante, que o senhor mostrou aí, e eu sou muito fã desse modelo, né, de várias pessoas de diferentes áreas. Né, no nosso departamento lá no Dante, nós tínhamos 3 prédios, o prédio novo é sensacional, aí tem os dinamicistas de fluido, aí tem os analistas numéricos, tem os geofísicos, tem os físicos teóricos, né, o Stephen Hawking, essa galera toda, e isso funciona muito bem. Eu concordo com o senhor que funciona muito bem, mas o que eu acho que falta, na Universidade de Brasília como um todo, é um equilíbrio. Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre todos, né? Para que todos possam ser contemplados de alguma maneira. Então, o que eu percebo, na minha opinião, né, é que existem pesos mais pesados que outros, né? E isso gera essa concentração em grupos que o senhor fala aí, que não favorece o intercâmbio de ideias e de contatos. O conceito do departamento está muito difundido e realmente isolou grupos que são mais concentrados que outros em um determinado assunto, e esse pessoal consegue uma taxa de publicações muito alta comparado com outros. Isso é muito ruim para o esquema da universidade como um todo, sabe? Virou um grande negócio. Não para nós, mas para os donos do
Vou comentar só sobre fizemos várias teses aqui na física sobre foram definidas aqui. Eu não sei se essas teses devem ter cópia. Deve ter cópia na biblioteca. Elas são muito ilustrativas de como o método funciona. Muito bem. Pessoal, alguma pergunta mais? Algum comentário, questionamento? Professor? Tem Claro, por favor. um minutinho só. Deixa eu só perguntar se o senhor Cláudio Manuel, Sim, sou eu. você me deu cálculo numérico há 245 anos atrás, como professor substituto Foi mesmo? desse E departamento. o Ítalo estava sentado aqui também, eu dei cálculo numérico para ele. Olha aí, Professor. eu reconheci que eu estava sentado ali, eu não reconheci na hora, mas eu estava sentado ali. Eu acho que eu tive cálculo numérico como eu disse. Eu tentei rebatendo, de memória funcionou de Cláudio Manuel. Que bom. Hoje dou aula de cálculo numérico. Que bom, que legal. Vamos lá. Vai lá, por favor, Cláudio. Fiquei emocionado com a notícia. Olha aí. Eu esqueci a pergunta. Não, mas eu gostei muito das palavras do professor Maia, né? E gostei muito da oportunidade que teve aqui, né? Porque eu ouvi, inclusive, nomes que são muito queridos para mim, né? Sérgio Valênia, Jair Guedes Figueiredo, né? O Guarani, tem vários outros nomes, né? Que são muito decisivos na minha formação. E ele contou coisas também bastante curiosas, né? Sobre a época em que a gente estava sob regime militar, né? E foram muito grandes as dificuldades, né? Eu estudei com pessoas que não fiz variáveis complexas, com um cara que sentava do meu lado, ficou meu amigo, mas ele não sabia matemática. Ele era espião. Ele estava lá só para dedurar as pessoas. Caramba. Mas, assim, o mais importante que eu vejo é o seguinte: em 1995, quando eu estava no doutorado, eu recebi um amigo meu de São Paulo, né? Fez mestrado comigo em São Paulo, e ele veio para cá, eu fazia o doutorado com orientação do professor Max Maia. Estrelas de Bóson, não é isso? Estrelas de Bóson. Eu me lembro você me falando sobre o seu doutorado. Eu já era doidinho desde aquela época. Eu lembro das aulas aí. Pois é, vai lá, Cláudio, por favor. A tese até que foi interessante. Então, mas aí o importante é o seguinte: esse colega da física, ele veio aqui em Brasília para visitar a universidade. Eu queria mostrar para ele, né? A gente estava no departamento de física e tal. Eu queria mostrar para ele a física. Quando ele chegou ali, ele desceu do carro e falou: eu quero conhecer o departamento de matemática. Eu falei: mas não somos da física? Ele: não, eu quero conhecer primeiro o departamento de matemática. A matemática é muito famosa. Então, essa é uma das coisas que ficou assim. Francisco Eugênio, se tiver ouvido, foi em 1995, mais ou menos. 95, 96. Foi aí. Ele veio aqui. Eu acho que nessa altura, eu acho que o INPA ainda funcionava no Rio de Janeiro. Nem sei se 95 já era lá na... Sim, funcionava. Mas, assim, é só para reforçar que a história que o senhor contou, né, quer dizer, mostra o esforço enorme que foi feito para que a matemática chegasse hoje onde ela é, e com o status, né, e o reconhecimento que ela tem, não é só nacional, é internacional. Isso aí, legal. Jóia. Obrigado, professor Cláudio. Por favor, professor, se o senhor quiser fazer alguns comentários finais. Não, eu acho que foi muito feliz eu aparecer aqui hoje, porque você está junto com a decana de pós-graduação, trabalhando lá, e ela já ouviu essa minha, não toda essa história, com uma coisa bem mais rápida lá no IER, e, por favor, fale com ela. É sério, nós precisamos fazer uma coisa melhor aqui na universidade. Sair desse confinamento departamental. Voltar àquela transversabilidade que existia antes. Eu acho que essa é uma tarefa bastante difícil, mas quem sabe ela seja iniciada agora nesses 60 anos. Né? Hein? Quem sabe esses 60 anos de consolidação do departamento possam dar um pontapé inicial, possa ser a ocasião de um pontapé inicial para a gente repensar a estrutura aí do nosso instituto. Né? Ah, como é que eu disse? Olha, não são 60 anos, são 58 anos, porque as coisas no meio não contam. Mas olha, professor, muitíssimo obrigado pela excelente palestra, por esses relatos históricos que o senhor
contou aqui para a gente. Sem dúvida, essa palestra vai ficar guardada e nós vamos aí deixar nos anais do nosso departamento para que as gerações futuras conheçam um pouco mais do nosso passado. Tá, muitíssimo obrigado, professor. Então, vamos agradecer o nosso palestrante. Muito obrigado, professor. E quem sabe até uma próxima. Aí você vai falar da turbulência do universo. Turbulências, com todas as equações. Pessoal, até logo. Muito obrigado a todos aqui que ficaram no sistema online. Vou encerrar a transmissão. Yuri, convido o pessoal para o evento do dia 7. Inclusive o professor Marcos. Oi? Inclusive o professor Marcos. Com certeza, tá bom. Não se esqueçam, pessoal, que o nosso evento final de comemoração dos 60 anos do departamento vai ser dia 7 de dezembro. Vai ser pela manhã no auditório da FT. Estão todos convidados, inclusive o senhor, por favor. Haverá homenagens lá para os pioneiros. Então, eu vou lhe mandar um e-mail, que é extremamente importante a sua participação. Tá joia? Então, lembrando, 7 de dezembro... Oi? Não, a professora Luciana me lembrou de avisar do evento que eu esqueci. Tá joia? Ok, pessoal. Até logo. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Yuri, a foto. Oi. A foto. Foto, pessoal, por favor, quem está aqui, por favor. Obrigado, Aline. Eu preciso pegar um telefone emprestado, porque o meu acabou a bateria. Deixa eu só acabar a gravação, para ficar mais fácil editar depois. Parabéns aí para vocês. Valeu. Obrigado, Lu.